Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica. Uma aula super tranquila, super teórica, com elementos super intuitivos para facilitar a aprendizagem. Meu nome é Larissa Almeida, eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico de eletrônica do Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador. E hoje vamos falar um pouco sobre o panorama geral da técnica, introdução ao conceito de tensão, corrente e resistividade. Então, vem comigo! Logo de início, eu quero levantar um questionamento. Você sabe de onde vem a palavra eletrônica? A palavra eletrônica é derivada de elétrons, que são partículas que constituem os átomos junto com os prótons e os nêutrons. Ele possui carga negativa e está localizado na eletrosfera, em torno do núcleo atômico. Aí na tela de vocês agora está aparecendo um GIF de um átomo. As bolinhas verdes, amarelas e azuis representam os elétrons girando na eletrosfera. Só que eles não giram nessa velocidade, eles giram muito mais rápido que isso. E a bolinha vermelha, bem no centro, representa o núcleo atômico, que é composto de prótons e nêutrons. Os prótons possuem cargas positivas, os nêutrons possuem cargas neutras e os elétrons possuem cargas negativas. Agora, eu quero ver se vocês estavam ligados mesmo. Pausa esse vídeo, tenta responder essas questões que estão aí na tela. Se for preciso, anota e na volta a gente corrige. Eu vou esperar. 6h30 depois. Então, vamos à nossa correção? De onde vem a palavra eletrônica? Derivada de elétrons. Mas o que são elétrons? Isso, são partículas que constituem os átomos junto com os prótons e nêutrons. E qual é a carga dos elétrons? Eles possuem carga negativa. E onde eles estão localizados? Na eletrosfera, em volta do núcleo atômico. Ah, muito bem! Mas afinal de contas, você sabe o que é eletrônica? Por definição, eletrônica é o estudo das propriedades e aplicações de dispositivos que dependem do movimento dos elétrons nos semicondutores. Aí você me diz: não entendi nada. Eu vou explicar. Lembra que a gente acabou de falar dos elétrons? Então, eles estão se movimentando por todo o circuito. Pela placa, pelos componentes, ele está ali se movimentando. O que acontece? A eletrônica vai estudar justamente a reação que esse movimento dos elétrons no circuito vai gerar. Basicamente é isso. Na eletrônica, existem 3 pilares, que são aquelas coisinhas que você vai ouvir para sempre se você quiser dar o prosseguimento ao estudo da eletrônica, que é a tensão, a corrente e a resistência. Quer saber mais? Ficou curioso? Então continue aqui com a gente. Tensão. A tensão está ligada diretamente à corrente elétrica, um conceito que a gente vai ver a seguir. Tensão elétrica ou diferencial de potencial, DDP, ocorre entre 2 pontos, sempre entre 2 pontos. A tensão elétrica também pode ser explicada como a quantidade de energia gerada, como a energia fornecida para movimentar uma carga elétrica. Vamos ver isso na prática? Vamos dar um pulinho lá no Tinkercad para a gente medir a tensão de uma bateria. Aí na tela agora está aparecendo para vocês uma bateria de 1,5 volts e um multímetro, que é esse aparelho amarelinho. Eu vou até tirar aqui as ponteiras do multímetro para mostrar para vocês como funciona. O Tinkercad é um programa onde você pode estar montando circuitos e também projetos 3D. Para medir a tensão, lembra que ela é sempre a diferença de potencial entre 2 pontos? Então, é entre esses 2 pontinhos aqui, ó, o positivo e o negativo. Então, a gente vai pegar o positivo do multímetro e vai ligar aqui no positivo da bateria e vai pegar o negativo do multímetro e ligar no negativo da bateria. Aqui eu estou usando uma pilha de 1,5 volts, uma pilha 3A, aquelas pilhas comuns mesmo que a gente usa em casa. Aqui tem como você alterar o tipo de pilha, pode ser uma pilha 3A ou 2A. Se você quer uma chave, que basicamente funciona como se fosse um interruptor, sabe? Só para ligar e desligar. Eu não vou colocar para vocês poderem ver a bateria. E quantas baterias também você quer. Então vamos começar com uma.
Aqui no multímetro, você pode medir corrente, voltagem e resistência. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo para vocês verem como funciona um multímetro na prática. A gente vai colocar aqui para medir tensão, tá aqui ó, modo tensão, e vamos iniciar a simulação. Tá vendo? O multímetro consegue medir a diferença de potencial entre os dois pontos da bateria. Não é uma pilha de 1.5 volts? Então, vai aparecer 1.5 volts no multímetro. Caso você queira adicionar mais baterias, você pode. Então, aqui, ó, 1.5 vezes 2, 3 volts. Basicamente, é assim que funciona. Agora, vamos falar sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons se deslocando em uma direção. Esse deslocamento ocorre devido a DDP. Lembra que a gente acabou de falar sobre a DDP, sobre a tensão? A gente costuma dizer o seguinte: se tem tensão, tem corrente. É isso. Então aqui, ó. Aí na tela para vocês agora tá aparecendo o GIF dos elétrons. E preste bastante atenção nesse GIF porque as bolinhas elas se deslocam em duas posições. Existe o sentido real da corrente e o sentido adotado. O sentido que a gente adota para fazer cálculos, medições, enfim. Do positivo para o negativo, da sua esquerda para a sua direita, é o sentido adotado. E do negativo para o positivo, é o sentido real da corrente. A resistência é definida como a capacidade de um corpo em se opor à corrente elétrica. Então, o corpo está ali sendo percorrido por corrente elétrica. Os elétrons livres começam a entrar em movimento. E quanto mais colisões, quanto mais esses elétrons ficam colidindo, maior a dificuldade da corrente de passar pelo condutor. Vamos pensar o seguinte: você está dentro de um ônibus, muito cheio, e as pessoas estão o tempo todo uma colidindo com as outras. E você está chegando no seu ponto, você precisa descer. Não vai ser difícil passar por todas essas pessoas se batendo uma na outra? Mas e se as pessoas estiverem só uma tocando na outra assim de leve? Vai ser mais fácil, né? Você vai ali, licença, licença, e vai passando. Basicamente é assim. Quanto mais os elétrons se colidem, mais dificuldade a corrente elétrica vai ter em passar. E quanto menos colisões, mais facilmente a corrente vai passar por ele. Certinho? Na eletrônica, a gente usa muito esse componentezinho que está aparecendo aí na tela para vocês, que é o resistor. Só que ele é bem pequenininho. Caso você nunca tenha visto um, ele é bem pequeno. Aí essa é uma ilustração, certo? E para você saber o valor de um resistor, você usa o multímetro, que a gente viu lá em tensão, sabe? Tem como medir resistência também com o multímetro. Mas, e se você não tiver um multímetro? Como é que você vai saber o valor daquele resistor? Por isso a gente tem a tabela de cores, o código de cores que eu coloquei aí na tela. Então, por exemplo, aqui é a primeira faixa, a segunda, a terceira e o multiplicador. Sempre você vai olhar as cores da direita para a esquerda. Tá vendo que essa última corzinha aqui, ela tá separada? Você não conta dela, você conta dessa corzinha aqui. Tudo porque vai do referencial também. Então, sempre você vai contar dessa primeira corzinha. Então, aqui a gente tem o laranja, que na primeira faixa é o número 3. Na segunda faixa também laranja, número 3 de novo. E na terceira faixa a cor branca, que é o número 9. O fator multiplicador é 1 ohm. Então, esse é um resistor de 339 ohms. Mas, por exemplo, quando a gente está desenhando um circuito, a gente não desenha um resistor. A gente usa um símbolo. E o símbolo do resistor é esse aqui. Então, sempre que você vê esse símbolo, significa que tem um resistor no circuito. Vamos dar uma olhadinha nesse resistor lá no Tinkercad? Mais uma vez, está aparecendo aí na sua tela o Tinkercad. Você já sabe como usa as ponteiras do multímetro. Então, uma ponteira vai em um terminal, outra ponteira em outro terminal. E aí, aqui, as cores do resistor mudam de acordo com o valor que você coloca. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar um resistor de 100 ohms, por exemplo. Tá vendo? Mudou a cor. E aí, aqui, a gente vai colocar agora um K. Mudou de cor de novo. E vamos conferir se esse resistor é realmente de 1K?
Então, para isso, você vai colocar, vamos iniciar aqui a simulação, e colocar em resistência. Tá vendo? O multímetro mediu 1K ohm. Se eu colocar aqui 100 ohms, vamos colocar aqui o ohm, mediu 100 ohms. É assim que a gente mede resistência com o multímetro. Por fim, eu trouxe para vocês a lei de Ohm. Você com certeza vai ver isso na próxima aula de eletrônica, mas eu resolvi adiantar para quando você chegar lá você ver e falar: ah, eu já vi a lei de Ohm, caso você nunca tenha visto. Lei de Ohm recebe esse nome graças ao George Simon Ohm, que foi o formulador, a pessoa que desenvolveu essa fórmula. E basicamente essa fórmula mistura os três conceitos que vimos aqui hoje: tensão, corrente e resistência. Tem aquelas piadinhas de concurso, sabe? Que a gente ouve por aí para poder memorizar essas coisas. Então, para memorizar a lei de Ohm, basta somente você fazer um triângulo e aí você vai pensar na seguinte frase: quem vê, ri. Só isso. E aí você vai colocar lá: quem vê, ri. E aí você vai me perguntar: mas o que é que eu vou fazer com isso? Você tem um circuito, certo? Dá para você descobrir o valor da tensão usando a resistência e a corrente. Dá para saber o valor da corrente usando a tensão e a resistência. E o valor da resistência usando a tensão e a corrente. Não entendeu nada, né? Eu vou te explicar com calma. Preste atenção aí na tela. Você está vendo aqui a tensão no topo? Basicamente as fórmulas estão aqui do lado. Mas eu vou te explicar uma forma de você lembrar delas olhando apenas para o triângulo. Então, por exemplo, para a gente saber a tensão, imagina que entre esse R e esse I existe um X de multiplicação. Então, a tensão vai ser sempre a resistência vezes a corrente. Aqui, ó. Para saber a resistência, você vai fazer apenas uma divisão. Pensa nessa barrinha aqui, ó, como uma divisão. Então, R é igual a V sobre I. Aqui do ladinho. R é igual a V dividido por I. E para saber o I, a corrente, a gente vai fazer a mesma coisa. Pensa nessa barrinha aqui como uma divisão. Então, I é igual a V sobre R. A gente tem aqui do lado. I é igual a V dividido por R. É super simples, super fácil. E na próxima aula você vai aprender a usar ela direitinho. Agora eu quero ver se estava todo mundo ligado. Novamente, pausa o vídeo. Tenta responder essas questões. Se preferir, pega um caderninho para anotar. E na volta a gente corrige. Eu vou ficar aqui esperando. 6 horas e meia depois. Vamos corrigir? Então, o que é eletrônica? Do seu jeito. Pode responder. É a área que estuda as reações geradas no circuito a partir do movimento de quem? Dos elétrons. E o que é tensão? É a energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Muito bem. E o que é corrente? É o movimento ordenado dos elétrons em uma direção. E o que é resistência? É a dificuldade encontrada pela corrente elétrica para passar por um condutor. Ai, vocês estão demais. Mas, ó, se você errou alguma coisa, volta ao vídeo, pausa, presta atenção, se precisar, anota e depois você responde do seu jeito, do seu modo. Não precisa estar igualzinho como tá aí na tela, não. E responda do melhor jeito que você conseguir lembrar. Porque esses conceitos, se você quiser dar prosseguimento ao estudo da eletrônica, você vai ver pra sempre. Bom, no mais, eu queria agradecer a vocês por essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. E se restou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, você pode estar entrando em contato com a gente pelo nosso Instagram e também deixando as dúvidas aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e seja bem-vindo ao mês de robótica. Um beijo!